Pipa Parede, a maior exposição de arte ao ar livre da Serra Gaúcha. Bem-vindo a mais um Notícias da Semana. Hoje, o penúltimo do ano. Lembrando, teremos também na semana que vem, que vai ser um programa especial, novamente com o Christian Burgos, que está sempre aqui nos ajudando. Lembrando, o Christian Burgos, ele é o publisher da revista DEG e está sempre comentando as principais notícias comigo. Christian, novamente, muito bem-vindo e obrigado pela sua atenção para a gente fazer esse programinha de hoje. Eu que agradeço, Ed. Agradeço a você e a equipe que fez um trabalho intenso essa semana, com muitas notícias legais. E agradeço a você também que está assistindo com a gente, acompanhando o que a gente produziu de notícias interessantes e sérias durante essa semana. Legal, então vamos lá, Christian, para começar, para falar das notícias da semana que são interessantes. Essa é uma matéria que nós publicamos na revista DEGA, baseada num estudo bem interessante de Harvard, que mostra que vinho emagrece. Claro, ele aborda ali uma série de questões importantes, até a questão do excesso, tem tudo ser moderado na vida, mas eu queria que você comentasse sobre essa questão de como que o vinho pode ajudar a emagrecer, já que a maioria das pessoas imagina que álcool é justamente algo que engorda. Bom, a gente sempre fala que o álcool carrega calorias e é um fato, né? Mas o vinho tem outros efeitos positivos, fazendo a ressalva, sempre quando bebido com moderação. Aliás, esse foi uma pesquisa realizada que levava em consideração o consumo do álcool, o não consumo do álcool e o consumo excessivo de álcool para determinar qual era o efeito do álcool sobre o emagrecimento das mulheres ou sobre a obesidade das mulheres. Chegou-se à conclusão, o objeto do estudo levou à conclusão de que o consumo moderado de álcool e frequente ajudava as mulheres a não engordarem, que as mulheres que faziam parte do grupo que não consumia álcool engordavam e as que faziam parte do grupo que consumia muito álcool engordavam. Então, o consumo moderado, na verdade, ajudava as mulheres a manter o peso, até mesmo emagrecer. E por que isso? Foram levantadas duas teses. Uma das teses era uma tese com relação à ansiedade, que como o consumo do álcool ou do vinho, sobretudo, em moderação, relaxava de forma positiva as pessoas, elas não estavam ansiosas e uma das médicas que é citada aqui, uma especialista que é citada, falava, as mulheres ansiosas tendem a beber mais. Então tinha um efeito que talvez fosse psicológico, mas existe um outro efeito que também foi levantado como uma outra tese para tentar explicar o fato de que isso acontecia, era de que o álcool em moderação ajuda no processo digestório ou digestivo da alimentação do que era consumido. Então, bastante interessante ler essa matéria. E outra coisa que foi interessante foi que esse tipo de álcool só funcionava para, deixa eu pegar aqui exatamente, só era válido as conclusões para cerveja, destilado, vinho branco e vinho tinto, sendo que o vinho tinto forneceu os melhores resultados entre as voluntárias. É bem interessante essa relação, né, também, que tem sempre um estudo colocando quem é quem, né? A ideia é que, quando você fala o vinho tinto foi o que ofereceu melhores resultados, entra um outro elemento, que é a presença do resveratrol, que existe em maior quantidade nos vinhos tintos do que nos brancos. Então, isso poderia ser um desses elementos. A médica que explica essa pesquisa na matéria ainda ressalta que existem outros benefícios associados ao vinho, ao consumo regular do vinho e ao resveratrol, por consequência. E a gente tem até um vídeo, Christian, falando justamente sobre o resveratrol, é só dar uma pesquisada aqui também no YouTube, tá bem legal também. E para falar ainda sobre pontos importantes, agora falar de uma notícia, é que o Henrique Tirado apresentou a safra 2021 do Dom Melchior. Christian, ninguém melhor aqui no Brasil para falar sobre isso do que você, sobre o lançamento dessa 35ª safra. Muita gente pode ser igual ou melhor que eu para falar sobre isso. Eu tenho o privilégio de considerar o Henrique Tirado um amigo. A gente degusta os vinhos deles todas as safras. Esse daqui é uma matéria que derivou de uma entrevista que você pode ver aqui no YouTube mesmo, com ele,
por ocasião do lançamento da safra no primeiro semestre desse ano. Para mim, naquela época, eu já considerei esse Dom Melchior, 2021, o melhor de todos os tempos que eu havia degustado. Eu degustei, tive a felicidade de degustar todas as safras de Dom Melchior, algumas vezes, algumas delas, poderia dizer até várias vezes, e essa safra 2001, de fato, foi um sucesso e a gente ressaltou isso durante o ano. E para a felicidade do Henrique, a gente até trocou uns WhatsApps, essa safra foi considerada, o Dom Melchior 2021 foi considerado o vinho do ano por uma prestigiada revista americana, Wine Spectator, que a gente valoriza muito. E então foi a primeira vez que Dom Melchior foi Wine of the Year, da The Wine Spectator. Então isso também deu um gás, essa matéria voltou a ser uma das mais lidas, e a entrevista que eu acabei fazendo com ele, a conversa que eu fiz com ele para degustação, também andou bastante no nosso YouTube. Bem legal. E lembrando, é a 35ª, né? Até marcante também o número. E outro ponto também, Christian, que achei A interessante, gente número bastante precisa ter importante. sorte para que a efeméride também caia numa safra que seja muito boa, né, para a Verdade. produção de vinhos. Então não basta só. Às vezes você fala, não, eu vou fazer agora, mas o safra foi muito ruim. Então é uma pena, mas Verdade. acontece. O Henrique teve sorte no tema da safra. Depois disso foi competência mesmo. Muito legal. E falando de sorte também, de parte de competência, é muito legal essa questão do Pipa Parade, que é uma exposição de arte em barricas que vai percorrer a Serra Gaúcha. Tá simbólico também, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul ao longo desse ano, e tem justamente uma parada bem interessante, unindo a arte com as barricas, que é algo também bem A interessante e legal. gente, a gente gostou tanto desse projeto, realizado pela Wine Locals, que a gente decidiu apoiar como mídia oficial, e agora está começando a divulgação, está aí, é um projeto lindo, todo mundo conhece a Cow Parade, né? E agora foi feita a Pipa Parade. Então, artistas do Rio Grande do Sul decoraram barricas com temas muito interessantes, e essas barricas vão ficar expostas em cidades importantes do roteiro do vinho e das hortênsias, ali no Rio Grande do Sul, de janeiro até março. É mais uma coisa, se já não tivesse muita coisa boa para justificar você ir participar, ir para o Rio Grande do Sul, ou mais precisamente para a Serra Gaúcha, exatamente no período da colheita, essa daí é mais um entretenimento, mais dessa vez de origem bastante cultural, para você poder ir visitar e voltar para o Rio Grande do Sul. Que a gente há pouco tempo, né, acho que foi na semana passada, que a gente também aqui estava citando a reabertura do aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, e com isso uma reabertura de um setor tão importante como o setor do enoturismo na Serra Gaúcha. É verdade, lembrando, tá aqui também o vídeo para você ver na nossa playlist. E pelo lado oposto, Christian, também é cultura, mas às vezes passa um pouquinho do ponto quando se traz para a parte que fica até meio ofensivo, é que foi feito por 3 humoristas brasileiros super renomados uma imitação do Petrus, um dos principais vinhos do mundo, dos grandes ícones, e a justiça brasileira proibiu a comercialização desse vinho. Eu queria que você comentasse, Christian, principalmente qual a importância tanto do Petrus também quanto essa paródia aí que foi ofensiva, até pela qualidade do vinho. Petrus é um dos grandes ícones, né, do mundo, né? Talvez junto com o Romanée Conti sejam os 2 vinhos mais conhecidos por todo mundo e caríssimo, por sinal, aqui no Brasil, uma garrafa é vendida por R$ 80.000. Eh, e daí os humoristas criaram um vinho chamado Putos, e acho que no rótulo deles, eles colocaram uma brincadeira de que se parece bastante com o Petrus. Ok, Chateau Petrus entrou com uma ação aqui no Brasil para impedir a utilização, alegando, deixa eu ver aqui, usurpando o prestígio e a fama em manifesta concorrência desleal. Porque o vinho desabona e satiriza a marca original. Bom, eu até concordo que o vinho satiriza a marca original. Não sei se exatamente manifesta concorrência desleal, porque ninguém vai confundir
um Chateau Petrus com um Putz, né? Até pelo preço, eu nem sei qual é o preço do Putz, mas Chateau Petrus eu sei bastante, e a gente não vai ver o Petrus em nenhuma prateleira sendo vendido, mas o negócio da marca é uma coisa séria também, e essas grandes marcas de renome no mundo protegem a sua identidade visual em todos os lugares do mundo. Então, não abre muito espaços para interpretações. Você fez alguma coisa que se conecta com a marca Petrus de alguma forma, já entram na justiça protegendo a propriedade dessa marca e o valor dessa marca, e isso acontece. Bom, é uma notícia curiosa, eu não acho que exista nenhuma perseguição, mas também não acho que existia dolo em querer roubar a venda de uma garrafa de Petrus para putos, né? Eu acho que é uma coisa de um limiar ali entre o que pode e o que não pode fazer. Eu talvez se fosse dono do Petrus também não ia gostar dessa brincadeira, né? E nem abrir caminho para essas brincadeiras. Por outro lado, não acredito que os humoristas tenham feito isso justamente com o intuito de confundir alguém a comprar o vinho Putz ao invés de comprar o Petrus. Bom, vamos ver. Eu acho que decisão da justiça se obedece e está aí. Mas de qualquer jeito, é um caso bastante interessante. Primeira vez que eu vejo isso acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, fazendo a paródia, Christian, com a marca, eles ficaram tão bravos quanto o rótulo sugere do avião paródia. É isso mesmo. É isso E mesmo. outra notícia, Christian, essa muito positiva, que a produção de vinho na Austrália cresceu 8% em 2024. A Austrália é um dos principais produtores globais de vinho, tem uma presença grande, principalmente no mercado chinês, mas também uma importância no mercado global também. É interessante esse crescimento da Austrália nesse momento. Você tem razão, Ed. Na verdade, a gente vem dando notícias não positivas sobre o volume de produção dos vinhos australianos faz muitos anos, né? Desde que a China implementou algumas barreiras comerciais para a entrada do vinho australiano no mercado chinês, a China, a gente, em uma outra notícia que a gente colocou, em 2020, comprava $1 bilhão Uhum. De vinhos australianos e estava comprando menos do que 10% disso em 2023. E agora, uma coisa super interessante é que esse ano o vinho australiano voltou a poder ser comercializado no mercado chinês, embora no mercado chinês que tenha metade do tamanho do que tinha em 2020, mas ainda assim muito positivo e muito promissor para os produtores australianos. Então, acho que isso deu um pouco de energia para eles voltarem a dar mais atenção e plantar mais vinhedos. Ainda é uma safra pequena, é a segunda menor safra desde 2007, mas aponta uma recuperação. O mais interessante dessa matéria, na verdade, é que se você pegar o crescimento da produção de vinhos brancos, está em 20%. O crescimento da produção de vinhos tintos, na verdade, é o decrescimento de 2% na produção de vinhos tintos. Então, é mais legal exatamente do que cresceu 8% a produção, é o quanto o vinho branco está crescendo de participação. E é a primeira vez, desde 2012, que o vinho branco tem uma participação majoritária na comercialização dos vinhos australianos. Isso é um sinal que conversa com várias outras notícias que a gente vem falando, inclusive do crescimento do consumo de vinhos brancos aqui no Brasil também. O que é um ponto bem relevante até para destacar isso do consumo global de vinho branco. A gente já falou também aqui em outros programinhas no nosso Notícias da Semana. E para encerrar, Cristian, eu queria trazer essa notícia também bem interessante, é que embora os franceses sendo famosos por sua dieta altamente calórica, são sedentários, além de tudo, são bastante ligados ao tabaco, eles ainda mantêm uma expectativa de vida bastante alta e o coração dos franceses, via de regra, tem uma boa saúde. Muito está agora relacionado ao mundo do vinho. Também outra pesquisa que fala justamente sobre aquela primeira que a gente abriu o nosso programa. Essa é uma pesquisa, na verdade, bastante antiga, que
é a pesquisa que trata do tema do paradoxo francês. Uma dieta rica em gorduras e um país que naquele momento ainda se fumava muito mais do que fuma hoje, e as expectativas de vida eram bem mais altas do que vários outros países. Era França e Japão que saltavam no gráfico. Aí foi-se encontrar isso como a dieta mediterrânea, que era rica em azeites ou óleos positivos, peixes e no consumo moderado de vinho. Vinho fazia parte da dieta alimentar. Bom, essa pesquisa que está muito bem escrita aqui pelo Dr. Jairo Monson, para quem não conhece, o Dr. Jairo é um especialista nos estudos que relacionam vinho e saúde. Ele tem um livro escrito sobre isso, que é muito interessante, que eu já li algumas vezes, e ele publicou vários artigos ao longo da carreira dele, ressaltando esse fato de que o vinho bebido em moderação faz bem à saúde. O mais curioso do paradoxo francês, além da questão de analisar um tema efetivo da saúde dentro de um país, né, que tem o vinho dentro da sua dieta alimentar, é o efeito que isso teve numa mudança de comportamento do consumo de vinho no mercado americano. No mercado americano, o programa 60 Minutes fez uma matéria especial sobre isso na década de 80, e a partir dessa matéria, o consumo de vinho começou a crescer exponencialmente nos Estados Unidos. Isso mudou a forma como as pessoas enxergavam o vinho, além de uma coisa prazerosa, com uma coisa que, bebido em moderação e com regularidade, fazia bem à saúde. Como a gente já falou aqui na semana passada, é sempre bom a gente ressaltar que o vinho não é um álcool como os outros álcools. O vinho tem, além de efeitos funcionais por conta do resveratrol, o próprio álcool, em pequenas quantidades, faz benefícios à saúde e absorção de nutrientes e tudo mais. Ele também tem um fator de deixar as pessoas bem, como a gente viu uma das teses de por que o vinho colabora para manter o peso ou a não obesidade de mulheres, né? E uma dessas razões é que as pessoas se sentem bem consumindo vinho. A outra razão é que as pessoas socializam consumindo vinho. Você nunca vê uma pessoa sozinha abrindo uma garrafa de vinho para se embebedar e um jovem fazendo isso com vinho, porque o vinho não é eficiente, economicamente falando, para que as pessoas que queiram se embriagar. Então, o vinho é para ser degustado junto com a comida, junto com as pessoas que você gosta, em moderação e com frequência. E daí essa é uma matéria super interessante para a gente ver um pouquinho sobre o paradoxo francês e conhecer um pouquinho do trabalho do Dr. Jairo. Bem legal. E realmente, novamente, tudo consumido em moderação. Até água, se passar também do ponto, faz mal para a saúde. É isso Bom, aí, Ed. até queria novamente agradecer por estar sempre aqui fazendo o programa comigo, agradecer a você que está assistindo e pedir, se por acaso você gostou do nosso programa, deixe o seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Christian, novamente, muito obrigado e a gente se vê na semana que vem no último programa que a gente vai fazer aqui este ano para inaugurar 2025 também com uma série de programas que a gente está fazendo aqui dentro do nosso canal. É isso aí, Ed. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que estão aqui com a gente. A gente vai se ver depois do Natal, mais uma vez, e depois só em 2025. Fiquem bem, boas festas. Até mais. Tchau, tchau. Pipa Parede, a maior exposição de arte ao ar livre da Serra Gaúcha.